Olá, esse é um novo episódio do Lição de Casa. Hoje nós vamos falar sobre o boletim escolar, a importância desse documento na vida acadêmica do aluno. Fabiana Sena já está aqui do meu lado. Fabiana, bem-vinda. Obrigada, Tainara. Bom demais estar aqui com você novamente. Um novo episódio, um novo papo bem agradável que a gente vai trazer muito assunto que é interessante. E aí, Fabiana, falando do boletim escolar, ele é um documento que traz ali notas, alguns elementos que dá para a gente mensurar o desenvolvimento do aluno ao longo do ano. Mas eu queria que você explicasse para a gente assim melhor o que significa, o que representa esse boletim escolar. E uma dúvida também, hoje ele está disponível online, porque na minha época só era papel. Hoje o nosso boletim é online, então o pai já consegue acessar as notas dos alunos através do nosso sistema. Então isso fica disponível muito mais prático, mais fácil e o pai consegue acompanhar, né, o desenrolar de todas as notas que acontecem ao longo do bimestre. Mas é interessante porque eu sempre falo que boletim é foto, ele não é filme. Então, o filme da história do resultado do aluno é o que acontece durante o bimestre, acontece durante o dia a dia. E quanto mais a família participa desse acompanhamento dos estudos dos alunos, dos seus filhos, a gente percebe que esse desempenho sempre é bem melhor, né? Então, é muito importante esse acompanhamento, porque é interessante que eu sei que a nota sempre é muito temida. As famílias sempre esperam no boletim a oportunidade de saber se o filho está indo bem ou mal nos estudos, sendo que é importante demais que eles possam fazer um acompanhamento mais constante. Porque o que acontece? A gente percebe que na hora que o aluno muitas vezes tira um resultado acima do esperado da família, isso é muito bom, né? Mas quando esse resultado é um pouco abaixo da expectativa da família, existe também a frustração desse aluno. Então, por isso que eu acho importante demais quando a família ela tem um olhar em relação ao rendimento. O que o filho está se esforçando, a forma que está estudando, qual a rotina de estudo que ele tem. Porque quanto mais a família dá valor ao estudo da criança, do adolescente, mais a gente percebe que tem um bom desempenho. Fabiana, o boletim ele vem trazendo as notas bimestrais e ele também é uma oportunidade do próprio professor, do próprio colégio, avaliar como está sendo o desempenho da turma em determinadas matérias. Ele tem esse papel? Sim, tem sim. O bimestre geralmente ele é composto por 3 notas, tá? Quando a gente fala de fato de nota, mas são avaliações que acontecem ao longo do bimestre que vão dando oportunidades para que o aluno ele possa experimentar as diversas formas de aprendizagem. Então, por exemplo, a gente tem a primeira nota de composição, é uma avaliação que acontece logo depois do primeiro mês, né, do início do bimestre. É uma avaliação física, né? Então, é aquela prova que o aluno recebe e vai ali ser avaliado sobre os conteúdos que ele viu até aquela etapa. Aí temos uma segunda nota, que também é uma prova que fecha, né, o bimestre, mas existe uma terceira nota que é uma composição de trabalhos, né, de simulados, de ações que os alunos utilizam também a tecnologia, e da participação dele em sala de aula. Então faz com que o aluno ele possa ter oportunidades diferentes de compor aquela nota. Fabiana, eu não sei se você sempre foi aluna nota 10. Eu não fui, gente, sempre aluna nota 10. E aí teve muitos momentos assim, né, que a gente tentava esconder dos pais o dia que era a entrega do boletim. Com receio, porque a nota não foi tão boa. Às vezes a gente já sabe. Quando a gente sabe que a nota é maravilhosa, a gente faz questão de contar. Mas quando a gente sabe que a nota não tá legal, a gente tenta dar uma escondida, diz que não é ainda o dia. Mas por isso também que é importante ter esse acompanhamento por parte dos pais e os alunos também não ficarem com tanto desse receio. O que você avalia disso? Isso existe ainda hoje? Existe, ainda existe. E na verdade a gente ainda enfrenta essa questão de muitas vezes o aluno não quer mostrar
avaliação para o pai, justamente com medo qual vai ser a reação do pai, né? Mas assim, o que eu observo muito, sabe, Tainara? Quando, como pai, a gente acompanha esse dia a dia do que acontece na vida do filho, é muito mais difícil ter esse tipo de reação, do esconder. E é engraçado porque eu conto até um pouco da minha experiência como mãe nesse sentido em relação ao acompanhamento do estudo, né? Eu tenho um filho de 14 anos, né, o Gabriel, e aí é engraçado que muitas vezes ele já, quando termina a avaliação, ele já diz assim: mãe, não foi muito boa. Aí o que aconteceu? Olha, eu acredito que eu não estudei tão bem tal conteúdo, mas eu acho que eu vou tirar aí um 6. Então ele já me prepara para o que vem, né? E é engraçado que muitas vezes quando o resultado de fato sai, aí ele chega para mim e diz: mãe, eu achava que era 6, mas eu tirei um 7,5. Então, essa forma de acompanhamento, ela pode ser muito leve também, sabe, Tainara? Porque faz com que você tenha um diálogo constante. Eu vejo que hoje a gente precisa ter muito cuidado da forma como a gente tem cobrado em casa o resultado dos filhos. E já teve situação do meu filho tirar uma nota muito baixa, por exemplo, um 4, né? A minha filha também teve um dia que tirou uma nota abaixo de 7, né? Eu acho que foi 6 e alguma coisa, sendo que ela está no 5º ano agora, né? Então, tudo isso ainda eles mexem muito, muito mesmo com eles. Mas aí o que eu sempre falo para eles? Eu digo assim: filho, a nota não te define. Essa nota não te define. Isso aí é um momento que você está passando. Tenho certeza que se você se esforçar mais, você estudar mais, você ser mais atento com o teu estudo, buscar outras formas de estudar, com certeza essa nota vai melhorar. E assim, e é interessante que quando você se aproxima do filho, sem você ter essa cobrança de dizer assim: você não faz mais do que sua obrigação do que estudar. Essa fala é pesada, né, Fabiana? Muito pesada. Mas assim, que você participa mostrando para ele que tem momentos na vida que vai estar tudo muito bem, mas tem momentos que a gente não está tão bem assim. Mas que esse momento negativo na vida dele não vai definir ele, sabe? Então é engraçado porque muitas vezes eu tenho essa ação com os meus filhos em casa e é tão interessante que quando é no próxima nota, eles têm um esforço e um gás diferente para estudar e recuperar, que aí sempre quando eles conseguem recuperar, né, e sempre conseguem, né? Eu nunca vi um resultado negativo que você chega junto e esse filho, esse aluno, ele não consiga superar. E quando é que ele supera, ele faz: mãe, bem que tu disse que aquela nota não me definia, porque eu estudei, eu arranjei outra forma de aprender. Então, assim, eles buscam outras formas. E é engraçado que muitas vezes tem situações que ele traz de formas novas que ele está buscando estudar, e me surpreende, porque é a partir da pesquisa deles e aquela capacidade deles dizer assim: eu preciso superar para mim, mas eu vou mostrar à minha mãe que vou fazer diferente. E assim, muito disso eu tento trazer muito para os nossos alunos. Eu também trago muito para os pais. Sempre quando eu faço reunião de pais que falam sobre essa questão de avaliação, eu mostro para eles que eles precisam ter muito cuidado, né? Da forma de cobrar, da forma de simplesmente só exigir resultado, mas não perceber muitas vezes o momento que o filho está passando. Então são situações que a gente tem que viver nesse equilíbrio do dia a dia, sabe, Tainara? E eu vejo assim, quanto mais a gente tá junto, a gente tá vendo ali a carinha, a forma. Muitas vezes só uma palavra de incentivo muda todo o cenário. Isso faz toda a diferença. E uma questão dentro da entrega de boletins, essas reuniões de pais que acontecem, é importante essa participação, porque além de ter a ideia das notas, do desenvolvimento dos filhos, também a oportunidade do pai entender como é que o filho tem agido dentro da escola, quem são, de repente, as amizades que o filho tem, porque a gente sabe também, eu acho que isso não mudou, gente, tem um grupo que é do fundão, tem um grupo que é mais estudioso ali na ponta, e nessa troca de escola e família, isso tudo contribui para o desenvolvimento do aluno.
Sim, sim. E por isso que a gente promove plantões pedagógicos. A cada resultado, a cada entrega de boletim que a gente faz, a gente sempre promove esse encontro entre os professores e a família. Porque é a oportunidade, muitas vezes, da família escutar do professor o que de repente tem contribuído para aquela nota ter baixado, né? E é isso mesmo. É aquele grupinho que muitas vezes quer se juntar muito mais pela afinidade de estar conversando o tempo inteiro, sabe? De ter opiniões muito parecidas sobre o professor, então querem muitas vezes burlar a ação do professor dentro de sala de aula. Então, tudo isso, quando sendo informado para a família tem aquele papel de estar acompanhando, conversando, né? Direcionando alguns aspectos comportamentais do filho, isso faz com que a melhoria aconteça, né? Então, assim, infelizmente, muitas vezes, Tainara, o que eu percebo é que as famílias não valorizam esse momento. Isso para a gente tem um valor gigante, né? Eu sempre percebo que os nossos professores, quando tem essa oportunidade de conversar com a família, gente, eles saem diferentes. Porque é como se de repente assim, olha, eu estou sendo reconhecido pela família no papel que eu tenho desempenhado na educação do filho dele. Então, todas as vezes quando chega esse momento com o professor, então saem combinados, né? Saem direcionamentos. O professor muitas vezes, a partir daquela conversa, tem um olhar diferente de como pode ajudar aquele aluno numa forma de dar aula diferente. Então, assim, quando eu falo que o papel de parceria da família com a escola é muito importante, é porque são nesses momentos que a gente tem essa oportunidade de se unir para conversar sobre o aluno individualmente que faz a gente crescer, né? E faz também com que esse aluno ele tenha a oportunidade de poder olhar para os estudos de forma diferente. Fabiana, quando os pais vêm para essas reuniões e saem daqui sabendo que o filho não está com a nota legal, a escola, como é que contribui, com que orientações pode passar para que esse pai venha apoiar e não bater mais em cima, né, no sentido de que o filho não está estudando, não está sendo caprichoso, e também para que o pai não ache que é porque a escola está cobrando muito, porque hoje também tem isso. Às vezes o pai acha, não, a escola exigiu muito, meu filho também não está preparado para esse nível assim, de trabalhos, de tantas atividades e tudo mais, porque isso também existe, já tem sido muito discutido isso no âmbito escolar também. Muitas vezes a gente tem essa fala mesmo, Tainara, vocês têm atividades demais, ou vocês cobram muito, isso é uma fala que acontece de fato. Mas assim, primeiro para poder responder a questão da nota baixa, e também alinhar mais essa fala do pai, eu acho que é importante que a gente possa frisar aqui que a escola ela tem um objetivo a ser cumprido, né? Ela tem um plano que precisa ser cumprido. Então, na hora quando a gente simplesmente é mais exigente na questão dos conteúdos ou na forma de avaliar ou nos processos em relação à atividade de casa, por exemplo, que inclusive isso aí dá um podcast fantástico, quando a gente determina aonde a gente quer levar esse aluno e que resultados a gente quer que ele tenha lá no futuro, a gente precisa montar todo um plano de atividades, né, de ações, como avaliar, como ajudar esse aluno a estudar em casa. Então, são planos que a gente determina. Então, tarefa de casa faz parte, a forma de avaliar faz parte, a forma de montar um roteiro de estudo faz parte. Então, isso está dentro de um plano. Então, na verdade, muitas vezes, quando o pai fala que está pesado demais, para a escola não está pesado demais. A gente está simplesmente montando um plano para levar esse aluno para um alto desempenho. E é isso que a gente fala muito, tá? E aí o que acontece? Sempre quando a gente chama a família para falar sobre a questão da nota baixa ou do rendimento do aluno que não está adequado para o que a gente tem proposto como objetivo, né, de estudo para ele, né, e de desempenho também, então o que a gente sempre estabelece? Acordos combinados, a gente já mostra os caminhos. Porque o que acontece? É comum um aluno ter dificuldade em uma área específica? Com certeza, né? Nós não somos 100% suficientes em todas as nossas habilidades. A gente sabe que tem
alguns componentes que os alunos se saem melhor do que outros. Então a gente sabe que tem gente que é muito bom em matemática e já tem outras pessoas que é muito bom na hora de linguagens. Então isso é muito comum acontecer, porém a gente sabe que a escola tem um papel de fazer com que todos os alunos eles possam ter uma base suficiente para que possa gerar base de conhecimento para o futuro, né? Seja para entrar numa universidade, seja para de repente também entrar no mercado de trabalho. Então tem que ter uma base que esse aluno precisa ter de conhecimento, né? Então por isso que é importante demais quando a gente faz esse encontro com o pai, a gente mostra para ele, olha, a gente tem percebido que as dificuldades do teu filho estão em tais componentes, estão nestes aspectos, em tais habilidades. Então a gente já monta um plano para o pai como ele pode ajudar o filho a superar essas dificuldades. Né? E nem sempre, Tainara, né? Porque muitas vezes quando a gente fala em relação à dificuldade, o pai diz assim, mas eu preciso colocar numa aula extra, num reforço. Nem sempre é aula extra ou reforço. Muitas vezes é só a forma que a gente orienta de como o aluno precisa estabelecer rotina de estudo em casa. Ou de repente, como ele pode mudar a forma de estudar. Porque existem as duas situações. Por exemplo, querer que um aluno tenha um bom rendimento em casa, mas ele só faz tarefa e só estuda para a prova no dia da prova? Aí é complicado. É complicado. Então, assim, não tem resultado que aconteça para o aluno que só estuda para uma prova no dia da prova, entendeu? Sei que a aula, ela sempre traz uma base muito boa, mas, na verdade, na escola, o aluno entende o conteúdo, mas em casa, estudando, é que ele aprende. Porque é aquela situação, toda a base da aula faz com que a gente monte um panorama do conteúdo, o aluno compreenda o que está sendo estudado, mas é com o estudo, com as atividades, com essa repetição que ele faz em casa, de rever aquele conteúdo, é que de fato ele vai aprender. Então, por isso que o estudo tem que ser diário. Então, somente mostrando ao pai que existe essa oportunidade do próprio aluno superar suas dificuldades num formato de estudo mais intenso em casa, isso já resolve muita coisa. Fabiana, a gente conversando aqui, essa troca é muito importante, porque quem está nos assistindo, com certeza deve estar aí esperando também por essa pergunta que não estava planejada aqui no nosso roteiro. Existe alguma dica, alguma orientação para que o aluno consiga ter esse estudo em casa? Vocês recomendam, de repente, que em casa, né, nesse horário oposto ao colégio, eles estudem 2 horas, separe por disciplina? Tem alguma dica, assim, para você passar para quem está acompanhando? O que eu digo é o seguinte, cada aluno, cada criança, cada adolescente, ele vai ter um ritmo diferente, Tainara. Então, por isso que é importante conhecer demais o ritmo dele em casa. Mas assim, é importante que eles tenham uma rotina. Então, rotina é parar no mesmo dia, no mesmo horário para estudar. Dependendo de cada idade, existe um tempo determinado, certo? Então, vão ter idades que 30 minutos serão suficientes. Vai ter idades que isso aí vai aumentando para 1, 2 horas. Sendo que muitas vezes o que acontece? Não é 1, 2 horas direto, né? No mesmo componente. Então, existem algumas orientações de mudar componente, não estudar somente aquilo que tem só dificuldade. Então, fazer um equilíbrio entre os componentes para poder estudar durante a semana. O que é importante é montar, da mesma forma que tem um horário de aulas durante o turno que o aluno estuda na escola, no horário em casa ele também monte esse roteiro. A gente sabe que todo dia tem tarefa para casa. Então, ele tira o primeiro momento para fazer as tarefas de casa e no segundo momento ele começa a estudar o conteúdo que foi dado durante a semana pelos componentes. Então, vai ter aluno que de repente ele pode colocar um componente por dia ou de repente 2 componentes por dia. Então, sempre vai ser alinhado com o tempo de estudo que ele se propôs a fazer. É tanto que é interessante que, por exemplo, quando eu converso com um aluno, principalmente do médio, eu nunca começo com ele dizendo assim, olha, você precisa de 2, 3, 4 horas de estudo para poder você conseguir o que você quer. A minha conversa nunca parte sobre isso. Mas sempre eu proponho o quê? Entender
como é que ele tem organizado o tempo de estudo deles. E é engraçado que muitas vezes aí tem aluno que faz assim, mas Fabiana, eu só estudo 30 minutos. Aí mas 30 minutos, né, para você que está numa fase já aí de pré-ENEM, é muito pouco. Então, assim, é muito nesse sentido. Qual a idade? Qual é o momento do que o aluno está vivendo? 30 minutos para um aluno pré-ENEM é muito pouco. Ele precisa realmente ter um tempo maior. Porém, o que acontece? Eu sempre trabalho com eles na seguinte situação, de dizer assim, vamos aumentar um pouco mais? Mas eu nunca chego para eles e dizer assim, olha, você precisa ter 3 horas de estudo, entendeu? Porque meta, ela precisa ser atingível, né? Para que o outro ele consiga ser aquele que diz assim, olha, eu consegui, então vou aumentar um pouco mais. Então eu sempre estimulo eles o seguinte, olha, aumenta essa hora que eu estou te dizendo, vê se você consegue. E aí, quando você conseguir, você vai perceber que pode um pouco mais. Então, você vai fazendo por etapas. Que da mesma forma é o que a gente orienta em casa. Ah, você não precisa simplesmente dizer assim, filho, você está estudando pouco, vamos estudar 2 horas por dia. Não. Primeiro você vai dizendo assim, filho, você faz só a tarefa, então vamos acrescentar aqui mais 30 minutos. E aí você vai fazendo com que isso gere mais tempo de estudo. E por isso que o estímulo que eu sempre dou, Tainara, é que esse ritmo de estudo ele precisa começar lá na educação infantil. Sim. Porque assim, aquela tarefinha, não, mas aquela tarefinha é só brincadeira. Não, a gente está ensinando que existe um compromisso com o estudo que vai além de assistir a aula, né? É um compromisso que vai desempenhando uma rotina diária. Então, assim, esse fato de você todo dia parar com a criança para fazer aquela tarefinha na educação infantil, lá na frente é um hábito que está sendo desenvolvido para que ele possa ter tempo de sentar e se dedicar às atividades que ele faz no dia a dia. Então, já vira rotina de estudo. Nossa, foi bem interessante essa sua fala, porque às vezes a gente realmente acha, né, é uma besteirinha, fazer aquela tarefinha de colagem, pintura, mas isso é para o desenvolvimento até o resto da vida, né, Fabiana? Porque a gente vai estudando o resto da vida, não se engane. Isso, eu estudo todo dia. Pois é. Fabiana, e para quem tem boas notas, os pais já saem do colégio felizes, os alunos também. Inclusive, o Vila teve recentemente, tem de forma anual, o Café com a Gestão, que é um reconhecimento. Isso valoriza cada vez mais e incentiva o aluno um projeto como esse. Sim. Eu digo que o aluno que tem um bom rendimento, Tainara, ele precisa ser escutado. E a gente faz essa ação justamente para... A gente tem dois objetivos, na verdade, porque eu sei que tem muitas vezes as escolas que premiam, né, os alunos que têm boas notas, mas a gente proporciona esse momento do café como uma oportunidade que os alunos possam falar, o que de repente nós podemos ajudar ainda mais eles a terem esse bom rendimento ou continuar tendo bom rendimento. E o interessante é que sempre nessa pergunta que eu faço para eles, eu dou a oportunidade também para eles falarem o que a gente como escola a gente pode ajudar aquele aluno que não tem um bom rendimento. Então, porque na verdade o que eu vejo hoje é que a gente precisa pensar muito no outro também, né? Então, eu até escutei uma frase que me chamou muita atenção num curso que eu fiz nesses últimos meses e que dizia assim, não seja interesseiro, seja interessante. E aí, e o que é ser interessante? É quando de repente eu penso que eu posso contribuir com o outro, né? Então, muitas vezes assim, eu sou muito bom, tenho um excelente rendimento, sou valorizado por isso, mas assim, o que eu já adquiri, o que eu posso também fazer com que o outro adquira? O que ele pode também ajudar para que o outro também supere as dificuldades que um dia ele conseguiu superar, sabe? Então, o Café com Gestão existe justamente para isso, para que a gente possa valorizar, claro, né, o esforço que ele teve, a dedicação que ele teve, mas também com essa oportunidade de escutar os nossos alunos para saber o que a gente pode fazer mais. O que nós podemos fazer de melhor para que o Vila
possa ser essa escola que eles tenham a oportunidade de estudar, de ser feliz, mas que também eles possam dar esses caminhos para que a gente possa ajudar os outros também. É muito importante mesmo. Fabiana, para a gente poder encerrar o episódio de hoje, queria que você reforçasse para quem está assistindo, não só os pais aqui, dos alunos do Colégio Vila, mas de outras escolas particulares, do ensino público também. É importante essa interação família-escola. Isso não pode abrir mão desse entrosamento. Eu digo o seguinte, você tem com certeza o objetivo de dar a melhor educação para o teu filho, mas que você possa fazer parte de uma parceria de fato, né? Então, não é a família sozinha que consegue, não é a escola sozinha que consegue. Então, quanto mais você junto com a escola, né, e com a família, a gente com certeza consegue fazer grandes avanços com os filhos de vocês, né? Eu acho que o importante é muito isso. E é assim, Tainara, eu digo sempre o seguinte, procura a coordenação do teu filho se você tem dúvida. Ou muitas vezes se você está tendo dificuldade com ele em casa de orientar. Então tenho certeza que a coordenação, os professores vão fazer a maior questão de te ajudar para fazer com que teu filho supere as dificuldades que tem, entendeu? Então assim, Fabiana, eu não sei de forma alguma colocar meu filho para estudar. Procura a escola. Com certeza a escola vai te ajudar, até vai dizer como você monta o cantinho de estudar. Sempre seremos abertos, porque eu digo que a educação, ela sempre é um bichinho que nos pica, sabe? E simplesmente não nos larga mais. Então todo educador que ama o que faz, ele vai sempre estar ajudando a família a melhorar esse desempenho dos alunos. Tem bastante ferramenta para ajudar isso e essa relação é essencial. Sim, com certeza, é essencial. Obrigada, Fabiana, por um novo episódio aqui. Eu que te agradeço, Tainara. E você, obrigada pela sua participação, pela companhia até aqui. E a gente se vê em 15 dias. Tchau, tchau.